boa noite. Hoje é a primeira vez que eu tô fazendo uma live aqui no Instagram. Tô super feliz de estar aqui. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha trajetória, que eu acho que nem todo mundo... né? Oi, boa noite. Eu acho que nem todo mundo que vai participar já teve oportunidade de ver alguma coisa do meu trabalho. Então, vamos lá. Eu comecei com a parte das terapias naturais muito cedo na minha vida. Comecei desde muito cedo estudando a parte de tarô e fui seguindo ao longo do tempo, estudando diversas coisas, mas sempre foi um hobby. Na faculdade eu me formei em economia, fui fazer pós-graduação em gestão de negócios e projetos, e um belo dia a minha vida mudou bastante e eu acabei assumindo essa parte que era um hobby como minha profissão. Isso faz cerca de 10 anos. E hoje em dia eu sou especializada em fazer tratamentos, principalmente para a parte da saúde feminina, considerando a parte da saúde emocional, usando as plantas. Então, na parte de aromaterapia, que são os óleos essenciais extraídos das plantas, a parte de florais, que também são feitos através das plantas, e o uso da fitoterapia, que é o uso das ervas medicinais. Né? Isso tudo casado junto com a parte da psicoterapia. Então, essa é uma breve introdução aí para vocês do que foi a minha jornada. Primeira coisa que eu queria falar, já que a gente vai falar de saúde feminina hoje, eu queria começar indicando um livro para vocês que tem muito a ver com o que é a base do meu trabalho, que é esse livro aqui, ó. Não sei se dá para ler, porque eu acho que fica ao contrário, né? Mas o nome do livro chama A Doença como Caminho. São dois autores alemães, que o nome é bastante impronunciável, mas depois eu vou pôr a foto com toda a biografia para vocês, que se vocês quiserem ver. E o objetivo desse livro é fazer um entendimento do porquê uma doença surge no nosso corpo. Porque segundo a visão desses autores e a visão que é praticada pelas terapias naturais, e isso inclui a naturopatia, significa que nenhuma doença no nosso corpo se manifesta por acaso, né? Sempre existe um bloqueio emocional que gera esse sintoma no nosso corpo. Então, o que é esse bloqueio emocional? São normalmente conflitos internos, que eu gosto de ilustrar assim, quando a gente não está no eixo da congruência. Então, às vezes, você pensa uma coisa, mas você está sentindo outra completamente diferente, mas quando a gente vai agir, a gente faz uma terceira, que é completamente diferente das outras duas. Essa quebra nesse eixo de congruência é que, com o passar do tempo, se apresenta como doença. Então, por exemplo, a pessoa que pensa, não sei, um exemplo, sei lá, bobo. Aconteceu alguma coisa, a pessoa ficou muito triste e não colocou aquilo para fora. O que isso pode acontecer? Pode dar uma inflamação de garganta, pode dar uma infecção, pode dar um problema pulmonar, se a pessoa ficou muito triste. Então, coisas desse gênero. Então, esse livro ele vai muito nessa linha. E eu separei aqui, a partir da página 179, ele começa a falar sobre o que é mais importante para a gente aqui com a temática de hoje, que é essa parte da saúde feminina. Então, eles falam sobre a parte da sexualidade da gravidez, eles falam de problemas menstruais, vão falar sobre a parte de gravidez psicológica, problemas na gravidez, parto e amamentação, menopausa e climatério, e por aí vai. E eles têm um capítulo inteiro só dedicado ao câncer de mama, né? É um assunto bastante extenso nesse livro. Por que é importante? Porque eles dizem que toda doença que aparece pra gente, ela é uma ferramenta de autoconhecimento.
Então a gente pode, dentro da naturopatia, por exemplo, eu estou com um problema de candidíase. Dá pra gente fazer um tratamento pontual para tratar aquele sintoma, para tratar aquele quadro de dor, de incômodo, mas é muito importante também a gente avaliar quais são as causas emocionais que geraram aquela infecção. Então, onde que eu, dentro da minha perspectiva pessoal, estou me permitindo ser invadida, né? Vamos dizer assim. Porque quando a gente tem uma infecção por vírus, uma infecção por bactéria, ou algum corpo estranho que invade o nosso corpo, o nosso templo, é porque de alguma maneira a minha parte emocional, ela também não está completamente alinhada. Então, onde que eu estou permitindo que um agente invasor entre na minha energia, entre na minha parte emocional, que se manifesta na parte física, por exemplo, essa candidíase. Então, a proposta do livro, assim como a proposta da naturopatia, é fazer essa análise. Então, quando a gente fala de naturopatia para a saúde feminina, ela não é simplesmente substituir um medicamento alopático por um uso de erva, porque senão a gente cairia numa ginecologia natural muito rasa, muito superficial. Então, me interessa a gente fazer essa análise psicológica, essa análise emocional, avaliar também o estilo de vida, os traumas que a pessoa traz, o histórico familiar, para a gente poder fazer um estudo e um tratamento detalhado, que ele é único para cada pessoa. Porque 3 mulheres podem ter problema, por exemplo, de infecção urinária. 5 podem ter problema de mioma, mas não necessariamente a causa do mioma de todas elas é igual. Então a gente precisa entender o que acontece por trás de cada um desses quadros para poder tratar não só a parte física, mas a parte emocional, para que esse quadro não volte a se repetir. Além disso, outra coisa importante que é considerada naturopatia, que vai muito de encontro com o que a Organização Mundial da Saúde hoje coloca como saúde, que é o bem-estar da pessoa, não só dela própria, mas também na parte energética, que eles colocam como parte espiritual, e também na parte social. Então, como que essa pessoa ela tem interagido com o meio dela? A interação é uma interação de qualidade? Ela se sente bem no meio que ela está? Então, uma pessoa que trabalha num ambiente nocivo, que ela não está feliz no trabalho dela, que todo dia ela tem que lidar com questões que ela não tem um encontro de alma com aquilo. Isso pode gerar um quadro de doença, pode gerar um quadro de estresse, e isso pode se desenvolver por uma depressão, isso pode se desenvolver em nódulos nos seios, uma série de coisas. Então, a saúde feminina, assim como a saúde no geral, ela leva em consideração também esses itens, leva em consideração também a parte da alimentação. Então, como que está a parte da alimentação? A pessoa come um alimento, quanto menos embalado, mais alimento ele é considerado, ou a pessoa come só alimentos ultraprocessados, né? Que o alimento ultraprocessado, ele também é um fator impactante para que se gerem quadros de desequilíbrio no nosso corpo. Então, isso também tem que ser avaliado. Esses desequilíbrios, eles não ficam só com relação à nossa parte física, eles podem ser também manifestados na nossa vida. Então, por exemplo, uma coisa que eu recebo muito, né, são pessoas que vêm parar na terapia, principalmente por problemas de relacionamento. Então, problema de relacionamento, a pessoa atrai o mesmo tipo de padrão da pessoa com quem ela se relaciona pela vida inteira. Por exemplo, pessoas que costumam atrair relacionamentos abusivos para si próprias. É uma repetição. O que isso quer dizer? Que todas as pessoas no mundo são abusivas? Não.
eu é que estou num padrão de pensamento, muito provavelmente gerado por algum trauma da minha vida, que está fazendo com que eu sintonize uma energia que atraia para mim esse tipo de pessoa. Então eu preciso também entender como que eu posso me mudar para que esse desequilíbrio, esse sintoma da minha vida social pare de se repetir. Então, quando a gente fala de saúde feminina, ele é um quadro muito mais amplo do que falar só da parte física, né? A gente tem que avaliar todos esses aspectos, todas essas situações, como que elas estão se comportando, como que elas estão se manifestando no nosso dia a dia. Então, no geral, o nosso quadro de vida, ele está dentro daquilo que eu quero, ele está me atraindo situações em que eu me sinta feliz, que eu me sinta plena e completa, ou tem alguma coisa que está errada, tem alguma coisa que está faltante. Porque eu sempre digo assim, o ser humano, ele é um ser que nasceu para ser feliz. E eu gosto muito de comparar o ser humano com o que é a natureza. Então, se a gente olhar a natureza, ela é feliz, ela é plena o tempo todo. A natureza, ela não tem quadros quando ela está equilibrada, sim, né? Ela não tem quadros, por exemplo, de falta, não tem quadros de doença. Então, quando a gente gera esses quadros na nossa vida, o que aquilo está querendo ensinar, né? Ao longo do tempo, eu aprendi a duras penas, tá, gente? Isso não foi uma coisa que aconteceu de uma hora a outra, mas eu aprendi a ver esses desequilíbrios, essas situações que acontecem na nossa vida, com carinho, com alegria. Porque tudo isso que acontece, na verdade, apareceu para mostrar uma nova possibilidade de onde a gente pode ser mais feliz. Porque às vezes, quando a vida ela não está assim terrível, mas ela também não está excelente, a gente está ali naquele meio termo, a gente não se mexe, né? A gente tem tendência de falar assim, tá bom assim, tá bom. E a gente vai levando um dia depois do outro, vai levando um dia depois do outro. E vai chegar um momento no futuro que talvez a gente fale assim, nossa, eu podia ter feito tanta coisa e não fiz. Então, de vez em quando a vida dá esses chutes assim, né, que a gente dá aquela acordada no meio do caminho, de princípio, claro, a gente fica chateado, vai perder um emprego que a gente gostava muito, perdeu um relacionamento, mudou para uma cidade que a gente não queria, não sei, sabe esses choques assim, que tiram a gente às vezes do eixo? Eles de princípio podem não ser tão agradáveis, mas o que está trazendo de bom aquilo pra gente, né? Onde que eu posso mudar a minha perspectiva de vida para que aquilo, ao invés de ser visto como um sofrimento, seja visto como um aprendizado, seja visto como alguma coisa que eu posso agregar uma experiência positiva para minha vida. E aí, a gente entra num conceito que quem trouxe a primeira vez assim escrito dessa forma foi Jung, né? Que é o conceito da dualidade, que é muito importante para a gente também falar dessa parte da saúde, considerando a psicoterapia junto. Que tem muito a ver com a visão desse livro que eu mostrei antes para vocês. A sombra que Jung traz pra gente são todos os aspectos do nosso ser que geram ações negativas, vamos dizer assim. Então são traumas, são medos, são repressões e aquelas sombras assim que todo mundo tenta esconder. Então, por exemplo, ter inveja, ter raiva, ter ódio, você querer pisar em alguém. Sabe essas sombras que elas são consideradas muito terríveis, que ninguém quer ter? Essas sombras, elas são o potencial maior que a gente tem de aprendizado. Então, o perdão, por exemplo, quando a gente tem raiva de alguém, se a gente consegue transcender essa questão da raiva e transformar aquilo num perdão, o ganho que se tem emocional
é muito grande, né? Eu digo que as frustrações que a gente passa na vida, elas são dádivas, porque se nós não tivéssemos frustrações, e a gente vivesse só num mundo de tranquilidade, de onde que nós iríamos tirar o nosso aprendizado para a gente aprender a enxergar o mundo com uma perspectiva que não fosse tão centrada só na gente? Porque o ser humano, pela própria estrutura de entendimento que ele tem da mente e do mundo, a primeira coisa que ele enxerga é a si próprio como sendo o referencial do mundo. Então, tudo que eu faço está certo e o que os outros fazem está errado. E se a gente não tiver esses percalços no meio do caminho, a gente nunca muda essa perspectiva. A gente sempre fica se enxergando como ponto de referência e o restante do mundo como errado. Então, as pessoas não me entendem, as pessoas não mudam, mas fulano deveria fazer assim, ou fulano deveria fazer assado. Mas e eu? Será que eu também não posso mudar a minha postura e passar a interagir com o mundo de uma maneira diferente? Porque essa postura que às vezes a gente tem de esperar que o mundo seja diferente, mas eu permaneço mesmo, ela tem uma consequência muito séria, que é a gente às vezes se colocar como vítima das situações. E quando a gente se coloca como vítima das situações, a gente perde o que dentro do xamanismo é chamado de poder pessoal. Então eu abro mão do meu poder pessoal porque eu fico esperando alguém de fora fazer alguma coisa diferente. Mas eu mesma não tento fazer essa mudança por mim. Então é muito importante avaliar que as frustrações que a gente tem na vida, elas são convites para que a gente amadureça e mude a nossa forma de enxergar e de agir com o mundo. Consequentemente, isso também nos torna pessoas mais saudáveis. Vamos pensar. Eu trouxe algumas coisas para vocês hoje, porque a ideia é a gente passar rapidamente, tá? Não dá para eu especificar muito a parte de ervas, a parte de aromaterapia, mas eu trouxe algumas coisas aqui para vocês, para a gente comentar. Eu gosto muito quando se fala em iniciar um tratamento de naturopatia com ervas. Eu gosto muito de trabalhar com essa erva aqui, olha. Não sei se vai dar para ver, que é a Artemisia. A Artemisia, ela também tem um outro nome que é chamado Losna. Então, quando vocês forem comprar, procura pelo nome botânico dela, que é Artemisia vulgaris. Vocês podem fazer tanto chá, e uma outra coisa que eu gosto muito com a Artemisia é fazer ou banho de assento ou a ducha ginecológica. A ducha ginecológica, gente, eu achei o máximo quando eu descobri isso aqui na vida. É isso aqui, ó. É essa perinha, você enche de água aqui, ó, no caso, o chazinho. E aí você fecha aqui. Ela fica assim, ó. E aí você introduz isso daqui. Ela é amarga. Ela é amarga, mas eu vou explicar pra vocês o segredo do chá pra ela não ficar amarga. E aí você introduz isso daqui na vagina. Gente, só presta atenção, a temperatura tem que estar muito baixinha, tá? Tem que estar quase fria, porque senão queima. Eu já me queimei. Não é legal, tá? Então, muito fria, muito fria. Não é a temperatura da mão, porque pra mão ela vai estar agradável, mas internamente vai ficar muito quente, então tem que ser quase fria. E aí você aperta e o banho vai cair pra dentro do colo do útero. Então, isso aqui é muito legal. Quando a gente tá se sentindo muito deprimida, tá se sentindo muito pra baixo, sabe assim, parece que a vida tá sem cor, a gente tá sem ânimo de fazer as coisas, o banho de Artemisia, ele vai vir perfeito para esse momento. Quando eu comecei a usar, depois de uns 4 dias, eu comecei a sentir como se na frente do útero abrisse uma luzinha, assim, sabe? Eu comecei a sentir um calorzinho.
E aquele calorzinho foi aumentando, e de repente eu fui ficando mais animada, e de repente eu fui ficando assim com mais vontade de me arrumar, e eu falei, gente, não é que esse negócio funciona mesmo? Funciona, então eu super recomendo. E ele é muito bom também para quem tá com problema de imunidade baixa, tá ficando muito gripada, muito resfriada, ou tá com problema de infecção urinária, ou problema de candidíase. Pode fazer a duchinha, pode fazer um banho de assento. Nesse caso, você faz um banho de assento com a água mais friazinha, não precisa fazer ela muito quente, porque não vai ser legal para infecção urinária e para candidíase. E nesses dois casos, a gente pode fazer também, ao invés de usar erva, a gente pode fazer com isso daqui, ó, gente. É bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele vai ajudar a alcalinizar o pH da região. Se o pH da região ficar mais alcalino, o ambiente vai ficar menos propício para que esses agentes exteriores se propaguem, tá? Então, você pode fazer, por exemplo, de manhã o banho com bicarbonato de sódio e à noite com artemisia, ou vice-versa, como você achar melhor. Outra erva que eu também acho sensacional, essa é minha erva do coração, tá, gente? É o jasmim. São essas florezinhas aqui, ó. Quando você vai comprar, você encontra ou ela assim branquinha, que é o botãozinho fechado, ou você encontra ela abertinha, só que a flor já é mais amareladinha. Eu gosto dessa daqui, que é a branquinha. Também, a mesma coisa. Esse, quando eu vou fazer banho de assento, eu gosto de ficar com a luz do banheiro mais apagada, eu gosto de colocar um incenso, e eu me imagino, quando eu tô sentada, como se uma luz viesse do alto da minha cabeça e passasse pelo corpo inteiro. E eu fico ali uns 10, 15 minutos, até eu me sentir mais centrada, mais tranquilizada, e aí eu descarto a água normalmente. E não preciso usar muito jasmim não, viu, gente? É só um pouquinho. Ontem eu descobri, pode introduzir sim, Thalita. Pode, sem problema nenhum. Ele vai ser ótimo para fazer a ducha interna também. Ontem eu decidi que eu tinha que comprar, sabe aquelas bolinhas para fazer chá? Ao invés de comprar a bolinha, gente, eu comprei esse negocinho aqui, olha. Ele é uma graça, se vocês encontrarem. Ele abre aqui, ó. Você põe a erva aqui dentro, aí você fecha e põe na canequinha. Eu gosto, no caso, se eu for fazer o banho para duchinha, eu faço essa mesma técnica e aí a erva já fica certinha, você só joga lá dentro da duchinha e usa. Outra erva que eu gostei aqui, eu selecionei para trabalhar com vocês hoje, é a rosa. Tá vendo, ó? Essa daqui é uma rosinha bem pequenininha, que chama rosa centifolha. Qual que é a diferença entre o trabalho energético que o jasmim e a rosa vão fazer? Pra mim, tá, gente? Eu vou explicar isso aqui tudo primeiro e depois eu vou dar umas outras dicas do porquê que de vez em quando eu falo pra mim. Pra mim, o jasmim, ele vai trabalhar, se a gente for falar, por exemplo, um comparativo com as cartas de tarô, pra mim, o jasmim, ele é uma imperatriz, né? Ele vai ter aquela energia da mulher que consegue olhar para tudo e ela tem a mestria de saber coordenar todos aqueles eventos. Então, ela pode estar no meio do caos, ela vai olhar para aquele caos e ela vai saber coordenar aquilo tudo tranquilamente. Ela tem aquela segurança, ela tem aquele centramento. Para mim, o jasmim traz muito isso. A rosa, ela já seria uma carta, deixa eu pensar, ela já seria uma carta da estrela, por exemplo. É aquela mulher que também está plena, mas ela está num estado mais amoroso. Então, para mim, o jasmim, ele é a sensualidade e a rosa é a amorosidade. Essa é a diferença. Então,
Quando eu tô me sentindo enfraquecida, tô me sentindo cansada, que eu tô sem ânimo, tô com medo de tomar a iniciativa de fazer alguma coisa, eu uso o jasmim. Quando eu vejo que eu já tomei iniciativa demais e eu já tô ficando meio dura, aí eu parto pra rosa, pra me dar uma acalmada, né? Porque assim, o aspecto sombra, ele é uma coisa que sempre vai existir dentro da gente. Então a gente tem que saber entender quando que ele está se manifestando e como que a gente pode trabalhar com as ferramentas que a natureza trouxe pra gente para poder balancear esse aspecto sombra, para a gente não entrar assim nele com o pé na jaca total e ficar lá embaixo eternamente, com medo e às vezes nem sabendo como se sai desse estado negativo que às vezes a gente entra. Então é muito um exercício de autoobservação, de se questionar, de ver como que no dia a dia eu me sinto comigo mesma. Eu tenho uma amiga, que inclusive está aqui assistindo, a Cris, que ela uma vez me falou uma coisa que ficou muito marcada para mim, que ela ouviu de uma entidade que ela conversou numa determinada oportunidade. E o guia deu o seguinte ensinamento: o estado nosso, ele tem que ser um estado de paz. Tudo o que me tira desse estado de paz é um desequilíbrio da sombra. Então eu tô me sentindo bem no relacionamento? Não tô. Eu tô me sentindo bem no trabalho? Não tô. Eu tô me sentindo bem nas minhas amizades? Não tô. Se a resposta for não, mas é por que não? E não é o porquê culpando o outro, é o porquê em mim. Nos meus relacionamentos, uma coisa que eu vejo muito, tá? Principalmente em termos de relacionamento amoroso. As pessoas vêm conversar comigo, mas quando a gente tem briga, eu me sinto culpada, eu me irrito com as coisas que a outra pessoa faz, mas eu não quero falar nada, porque senão eu vou ficar sendo chata. Mas espera, o que realmente está acontecendo? Né? Por que está acontecendo essa briga? E aí eu sempre dou um exemplo que eu vi acontecer comigo e eu demorei muitos anos para chegar nesse entendimento. Né? Eu me irritava com algumas, não com muitas coisas que aconteciam. Isso foi assim, antes de eu entrar para essa parte de estudar a parte do feminino, de estudar a parte de autoconhecimento, foi bem antes. Eu me irritava, mas eu não falava nada, eu ficava quieta, engolia aquele sapo. Aí me irritava de novo, engolia aquele sapo, né? E assim ia constantemente, até que chega uma hora que a sopa de sapo tá muito grande. E aí a sopa de sapo não cabe mais dentro do estômago, você pega e bota todo aquele monte de sapo para fora. Aí a hora que você coloca aquele monte de sapo para fora, aquilo sai parecendo uma bomba atômica, sai parecendo, né, o apocalipse. Aí o que acontece? A outra pessoa vem e reclama. E você já está se sentindo mal porque você teve uma reação explosiva, você acaba aceitando a culpa que a outra pessoa está te colocando. E eu demorei muito tempo para descobrir que essa irritabilidade que eu sentia, ela era, na verdade, uma maneira do meu corpo, do meu ser me avisar de que o meu espaço estava sendo invadido, de que eu estava sendo desrespeitada. Só que eu era desrespeitada, mas eu achava que aquilo era normal. Né? Afinal de contas, o que eu ouvia muito era, não, mas tadinho, né? Judiação, mas você também tem que enxergar. Você tem que entender. Eu, na verdade, acabava entendendo muito o outro e muito pouco me entendendo. Então, o que eu posso, nesse termo de culpa, o que eu gostaria de colocar para contribuir com vocês é: prestem atenção, meninas, se essa questão de vocês se sentirem culpadas, se não é alguma coisa desse gênero também. Gente, eu sou meio nova, tá? Nesse negócio aqui da live.
e aparece de vez em quando umas coisinhas brilhando aqui, eu não sei o que que é, tá? Então desculpa que às vezes eu vou mexer aqui na tela. Em termos da aromaterapia, então tá, então fica essa dica aí pra vocês, de vocês prestarem atenção, toda vez que vocês começarem a se irritar, se realmente o problema é a irritação de vocês, ou se é o que tá acontecendo em volta que não tá sendo abusivo, tá bom? Então só prestem atenção nisso daí. Vamos falar da parte de aromaterapia. Não, minto, antes de falar da parte de aromaterapia, eu queria trazer uma última planta para vocês, que é a rosa branca. Não, Cris, nem sempre, tá? Só presta atenção em você mesmo, faz esse questionamento para ver se é normal, se essa culpa não é uma sinalização da sua mente, do seu corpo, tentando te avisar que tem alguma coisa fora do prumo ali, tá? Vamos ver, vou tentar, tá, gente? Ai, eu não sei o que são, gente, esses negocinhos. Eu vou estudar melhor essa live. Mas vamos lá, a rosa branca. A rosa branca, eu gosto muito, mas muito, 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 de fazer banho com ela, inclusive da cabeça para baixo, quando a gente tá, por exemplo, na TPM. Sabe quando você tá tendo aquela TPM em semana de lua cheia, que a gente fica assim, com os cabelos em pé, pronto para voar no pescoço de alguém? A rosa branca é a santa mãe, tá? Banho completo, pode fazer chá, pode fazer banho de assento, pode fazer a duchinha, pode fazer o que você quiser. A rosa branca não tem contraindicação. Aliás, dessas flores que eu trouxe hoje para vocês, a única que tem contraindicação é a artemísia, que mulher grávida não pode usar, tá? Mas as outras todas podem usar tranquilamente o quanto vocês quiserem. Então vamos para os óleos essenciais. O primeiro que eu queria falar para vocês é esse bonitinho aqui, ó, que é a manjerona. A manjerona eu sempre indico para quem tem problema de nódulo, de mioma, de todos os sintomas que aparecem no nosso corpo em forma de caroço. Por quê? Porque a manjerona, ela é feita, o óleo da manjerona, ele é feito da florzinha. E a florzinha da manjerona, ela é um copinho, né? Então, quando você faz a destilação desse óleo essencial, a capacidade que ele tem, vibratoriamente, vamos dizer assim, é de abrir os sofrimentos que ficaram encapsulados dentro do nosso corpo. Então, se eu tô com um problema de mioma, né? É algum sofrimento, algum trauma, alguma dor, alguma coisa que ficou ali, presinha dentro do meu útero, presinha no ovário, presinha no meu seio, ou onde quer que seja. Então, a manjerona, eu sempre gosto muito para esses casos, tá? Eu não vou passar as propriedades físicas delas, nem nada. Depois, se vocês precisarem, eu posso indicar livro, ou a gente pode conversar separadamente. Mas hoje eu queria mais trazer essas ferramentas, assim, e explicar o como que na energia, já que a gente está falando da parte de autoconhecimento, como que a ferramenta do autoconhecimento da aromaterapia pode contribuir para ajudar a gente nesse dia a dia, tá bom? O segundo óleo que eu queria falar para vocês é o gerânio. O gerânio também é essa outra gracinha. O cheiro dele é muito parecido com o da rosa. E o gerânio, gente, ele é assim... Ele é aquela água mole que bate na pedra dura, que tanto bate até que fura. Sabe quando a gente fica muito tempo trabalhando, muito tempo em cima da nossa energia masculina, muito em cima da nossa ação, do planejamento, e a gente esquece do sentir? Mas aí vocês vão falar assim, nossa, Estela, mas isso não existe. Existe, gente. Tem muita gente que vem em atendimento comigo, que eu vou perguntar para a pessoa, mas como que você se sente? E a pessoa fala, eu acho que... Então, assim, eu sempre brinco, eu falo, não, aqui ninguém acha nada. Porque toda vez que eu começo uma resposta com eu acho, significa que eu já saí do meu sentir e eu já fui para o que eu estou pensando. Estou achando, estou raciocinando. Então, essa conexão do pensar com o sentir é uma ponte que às vezes se quebra.
porque a gente se envolve muito nessa parte da energia masculina, que é justamente essa parte da ação, do colocar os nossos planos para funcionar. Esse não é o Bourbon, não, esse é o Gerânio Pelargonium graviolens, é o normal. Mas os dois vão trabalhar da mesma maneira, tá? A diferença entre os dois é o cheiro. Eu prefiro esse porque eu acho o Bourbon muito doce, mas ele vai trabalhar da mesma forma. Então, quando a gente perde essa conexão, que é a conexão com o feminino, com essa parte do feminino, que é o que nos permite sentir, que é o que nos permite ter empatia com o outro, o gerânio ele vai ajudar a resgatar esses sentimentos dentro da gente. Então a gente volta a ter criatividade, volta a ter amorosidade, volta a ter generosidade. E é uma coisa muito interessante, uma coisa que eu gosto muito da aromaterapia é porque os aromas, o aroma no sentido de cheiro mesmo, ele indica muito sobre a nossa personalidade. Eu acho o gerânio maravilhoso, o cheiro dele. Mas eu já vi muita gente que sentia o cheiro do gerânio e a pessoa queria sair correndo. Eu detestava o cheiro do gerânio. Mas aí quando você vai desenvolvendo o trabalho terapêutico com essa pessoa, você percebe que essa ponte entre a cabeça, mente, energia masculina, com o sentir, que é a energia feminina, tá quebrada, né? A pessoa praticamente perdeu essa conexão, ela não tem mais, o sentir é como se fosse alguma coisa apagada, que tá ali adormecida dentro dela. Então, o gerânio, como ele é muito do sentir, como ele é muito feminino, ele vem como se fosse um soco no peito. E aí, como a pessoa desacostumou a sentir, ela se sente incomodada por aquela reação que o aroma gera nela. Aconteceu uma vez, eu fui fazer uma apresentação em um programa de TV, e tudo que eu apresentava sobre aromaterapia, a apresentadora falava assim, mas isso funciona? Mas isso funciona? Acho que depois da quarta ou quinta vez que ela perguntou pra mim se isso funciona, eu falei, gente, a gente não tá falando de um efeito placebo. Então, quando eu falo de aromaterapia, eu, na verdade, não tô falando de uma coisa que eu acho que existe. Eu tô falando da composição química que existe dentro desse óleo essencial. Composição química, inclusive, que é estudado pela indústria farmacêutica e indústria do perfume para se isolar os princípios ativos para se fazer tanto perfume sintético quanto ferramentas a partir dali, né? Então não tem efeito placebo. Na verdade, é a nossa tecnologia, a nossa ciência que ainda não consegue entender o funcionamento desses medicamentos naturais de tão complexos que eles são. Um óleo essencial, ele pode ter mais de 300 componentes químicos. Então, como, com a tecnologia que a gente tem hoje, como que a gente pode saber como que isso funciona, sendo que a gente ainda nem consegue identificar todos esses 300 componentes que existem ali dentro? Então, é um conhecimento que está muito mais avançado do que o que a gente pode entender. Está começando agora a saber como que os componentes químicos afetam a nossa parte emocional. Então, tem muita coisa ainda para se ver futuramente com relação à aromaterapia. Agora, vamos para outro óleo que eu gosto bastante, que é o Clair Sage. Não é a Salvia officinalis, tá, gente? É essa sálvia aqui, é a Salvia sclarea, o nome botânico desse óleo aqui. Se a gente for cheirar ele a primeira vez, ele tem um cheirinho meio estranho, tá? Eu pelo menos acho. Ele tem tipo um cheiro de suor, assim. Ele é bem interessante, ele tem um cheiro agridoce, vamos dizer. Eu acho que agridoce é uma palavra que define bem o cheiro dele. Para que esse óleo é bom? Para tratar as menarcas. O que são as menarcas, gente? É quando a gente sai da idade da criança e passa para a adolescência, da adolescência para a idade adulta, na idade adulta ou a
aí no meio do caminho, dependendo de como for o histórico de vida de cada um, para a mãe, e depois para parte da mulher anciã. Se em algumas dessas transições a coisa não correu bem, o Clair Sage, ele pode ajudar a mulher a resgatar aquela fase dela que não ficou bem resolvida. Então, mulheres que não tiveram infância, que tiveram que assumir a responsabilidade da família muito cedo, às vezes é a menina que a mãe foi trabalhar e teve que ficar cuidando da casa, não teve aquele período da infância, e ela ficou com aquele sentimento daquela criança ferida dentro dela, né? Porque na fase da criança, o que o ser humano precisa para o desenvolvimento emocional dele é receber amor, é ele saber que ele tem apoio, e nem sempre as condições de vida trazem essa informação na linguagem que a criança entende. Então, o ser humano, ele cresce com esse sentimento de falta, com esse sentimento de carência dentro da alma, né? Então, o Clair Sage, ele vai ajudar nessa transição. No caso da adolescência, às vezes na adolescência a pessoa sofreu ali caso de abuso, ou mesmo na idade adulta, ou entrou na idade mais velha, sem assumir direito a parte do envelhecimento, era uma pessoa que não queria envelhecer, sabe? Todas essas coisas relacionadas a essas transições de vida, quando elas não são bem feitas, o Clair Sage, ele vem para ajudar a gente nesse momento. Thalita, então vale muito a pena dar uma olhadinha e avaliar se dentro do seu histórico de vida não existiu alguma coisa relacionada a essa transição das menarcas, tá? Mas é outra coisa importante, essa sálvia usada na defumação, ela é a sálvia officinalis. Ela não é a sálvia esclareia, porque essa sálvia esclareia ela não tem aqui no Brasil. Ela é inglesa, se eu não me engano, se não me falha a memória agora. Mas dá uma olhadinha, às vezes tem, talvez, como é relacionado à parte de defumação, vê se também não pode ser algum problema de você permitir uma entrada energética de algum elemento externo que não deveria estar invadindo o seu campo. É sempre assim, tudo o que acontece de diferente é uma ferramenta para a gente avaliar e saber por que aquilo está incomodando tanto, né? Porque assim, um cheiro, a não ser que seja um cheiro muito ruim, mas dentro da aromaterapia, todos os cheiros, todos os aromas, embora eles possam não ser agradáveis para o nosso gosto pessoal, eles têm que estar harmonizados com o nosso sistema. Se ele não se harmoniza com o nosso sistema, ele está trazendo alguma informação exterior aí pra gente para ser avaliada. E um último óleo que eu queria mostrar para vocês, que ele também é super conhecido, que é esse daqui, ó, Tea Tree, que é a melaleuca. A melaleuca, fisicamente, ela é conhecida por ser antibactericida, antiviral, pode aí ser usada para quem está com problema de infecção urinária, problema de candidíase, problema de micose, problema de herpes, tudo que é relacionado com esses agentes invasores assim do dia a dia, o Tea Tree ele pode ser usado. Mas por que eu quis trazer isso aqui para vocês hoje, gente? O Tea Tree, a melaleuca, é um eucalipto. A família dos eucaliptos, ela é conhecida por drenar as águas paradas. Então, quando a gente fala de parte emocional, a gente sempre tem associação das nossas emoções com as nossas águas. Então, a água, as más águas, então as dores que ficaram guardadas ali dentro da gente. Então, que tipo de água, que tipo de mágoa que eu tô guardando dentro do meu coração que tá me impedindo de ser mais feliz e de seguir adiante na minha vida. Então, a melaleuca, ela pode ser trabalhada nesse sentido de também ajudar a purificar as nossas emoções que estão há muito tempo ali
criando um mofo dentro da gente, né? Então, às vezes, situações que passaram há 5, 10, 15, 20 anos e até hoje eu tô remoendo aquilo, tá na hora de talvez fazer um trabalho já para se libertar dessa sensação, né? Porque quando a gente fala de perdão, eu percebo que existe uma confusão, às vezes, com relação a essa questão do perdão. A pessoa fala, mas se eu perdoar, significa que a pessoa vai fazer de novo isso comigo. Não, não significa. Significa que a gente vai perdoar, mas a gente não vai esquecer, né? Você perdoa para você se libertar da energia daquele envolvimento, daquela mágoa. Então, eu não tenho mais a mágoa, mas eu continuo tendo a memória de que a pessoa fez aquilo e que talvez pelo comportamento, pelas características dela, ela possa repetir. Então, eu vou manter o meu espaço, eu vou manter o meu limite, eu vou manter, né, a minha segurança, mas eu não vou me prender energeticamente a outra pessoa e ficar presa àquela situação. Então, são duas coisas diferentes. Aí, para usar aromaterapia, gente, aromaterapia eu gosto muito para usar assim de forma prática no dia a dia, né? Porque às vezes você fala de fazer uma aromatização de ambiente, de fazer um creme para usar após o banho, acho maravilhoso. Mas é muito bom a gente ter ela assim à mão. Então eu sempre vou ter sprayzinhos, né, desses daqui. Esse daqui eu fiz ele com a erva em álcool, né? Então, por exemplo, a gente quer óleo essencial de rosa, seria um luxo, né? Mas nem sempre dá pra gente comprar, porque o óleo essencial de rosa, ele é caríssimo. Então, o que eu gosto muito de fazer? Eu pego as rosas, coloco, por exemplo, num vidro de palmito, coloco 3/4 desse vidro de palmito dessa rosa e completo ele com álcool. Deixo ali 1 mês, 2, coloco num sprayzinho como esse daqui, e coloco algumas gotas de algum óleo essencial que eu queira usar e deixo para carregar comigo na bolsa. Uso muito no spray, eu uso muito o roll-on, que eu esqueci de pegar para mostrar aqui para vocês, mas o roll-on é mais ou menos desse tamanho aqui, um pouquinho menor, ele tem aquele biquinho que é a bolinha, né, igual de batom também, só que ao invés de usar com a base de álcool, a gente pode usar com uma base de óleo vegetal. Você põe 1, 2 óleos essenciais que você queira, completa com óleo vegetal e carrega com você também. A última coisa que eu queria falar com vocês, gente, é assim, que o pessoal me pergunta muito, nossa, mas que erva que eu escolho? Gente, não tem muita regra, tá? Vocês podem usar a erva que vocês quiserem, só faça uma pesquisa antes para saber se a erva não é tóxica. Então, eu sempre gosto muito de dar o exemplo da Comigo Ninguém Pode. Comigo Ninguém Pode é uma erva super poderosa. Mamona, uma erva super poderosa. Dá para usar? Né? Dá. Mas assim, a gente tem que medir, né? O benefício da coisa, vamos pensar assim, por exemplo, você não vai fazer um banho com a ducha íntima de uma planta como a Comigo Ninguém Pode. Ela pode ser tóxica, ela pode te dar uma alergia, e te dar uma alergia internamente vai dar um trabalho danado para se cuidar disso, né? Então pode usar. Se vocês têm medo de começar com alguma erva, começa com essas que vocês sabem que não tem contraindicação. E depois, conforme você for avançando, você vai introduzindo outras ervas aí no seu dia a dia. Mas essas daqui, elas já vão dar um excelente começo aí para quem quer começar a se aventurar nesse mundo. E, muito importante, o trabalhar com ervas significa a gente restabelecer a nossa própria ponte com o sentir. Por isso que lá atrás eu falei para vocês, o jasmim, para mim, é isso, mas porque quando eu sinto o cheiro do jasmim, quando eu for fazer alguma preparação com eles, algum medicamento, alguma coisa, é como se eu sentisse uma música que vem de cada uma dessas plantas, né? De cada uma dessas flores. É como se existisse uma onda que te faz ter uma comunicação com cada uma dessas ervas.
e isso você vai pegando com o tempo. No começo você pode olhar e ir para aquela que visualmente te atrai mais. E na hora que você, por exemplo, estiver fazendo o seu banho de assento ou estiver fazendo o seu banho de corpo e for fazer o banho de erva, você tenta sentir o cheiro daquela erva, ver o que aquilo te traz de memória, ver o que aquilo te traz de sensação. E vai estabelecendo essa comunicação interna sua de volta com as plantas, porque isso é uma coisa nata nossa, é uma coisa que faz parte de todos os seres humanos e principalmente das mulheres, ter esse entendimento, ter essa conversa com as ervas, né? Nós somos parte da natureza. Tem uma música dentro do xamanismo, que qualquer dia que eu tiver coragem eu canto ela para vocês, mas ela fala, né, que a terra, ela é o meu corpo, a água é o meu sangue, o ar, ele é o meu alento, e o fogo, ele é meu espírito. Então, quando a gente perde essa conexão, no começo a gente se sente assim, meio encabulado, de ter uma conversa, de praticar com as ervas, né? Mas é só a gente querer começar. Então, por exemplo, compre uma rosa amanhã. Sente o cheiro dessa rosa. O que o cheiro dessa rosa te traz? Para onde que ele te leva na sua história? Que tipo de sensação que você tem? Como que aquilo toca o seu corpo, né? Porque todo cheiro, ele vai tocar o nosso corpo de alguma maneira. Então, como que o cheiro dessa rosa vai tocar o seu corpo? Quando você encosta na pele dela, que sensação que aquilo te traz? E aos poucos você vai resgatando isso, porque esse sentir, ele faz parte de uma coisa muito bonita que a gente perdeu assim largamente, que é a nossa sensualidade. E a sensualidade, quando eu falo de sensualidade, ela não é só a sensualidade com relação a vestir uma lingerie e ficar bonita para você ou ficar bonita para outra pessoa. Não é só a questão do prazer no sexo, mas é a sensualidade de você estar presente naquele momento. E, por exemplo, vou comer uma fruta, eu estou sentindo plenamente o sabor daquela fruta. Esse sentir plenamente o sabor da fruta, o doce, o amargo, ou às vezes ela nem tem o sabor, mas você está sentindo, aquilo é a sensualidade. Sabe quando você come uma comida que você queria há muito tempo e aquilo te dá aquela sensação de prazer? Essa é a sensualidade, né? O início dela, assim, ela faz parte de tudo na nossa vida. Então, você vai vestir uma roupa que o tecido é gostoso, aquilo é uma sensualidade pra gente. Então, ir resgatando essas sensações que elas foram sendo reprimidas ao longo do tempo, porque isso foi colocado como errado. Só que esse resgate, que é o que mais para frente, que não é o caso hoje, mas a gente dá uma pincelada, que é o que faz com que a gente resgate a nossa libido. E a parte da libido é a energia mais importante, é como se fosse a força motriz que faz com que a energia feminina, com que as mulheres que têm a maior conexão com essa energia, sigam adiante. Né? Então, vocês percebem, é como se fosse um dominó. Eu começo primeiro me conhecendo, entendendo as coisas que estão em mim, que estão me tirando fora do eixo. Eu passo a usar as ervas, os óleos essenciais, os florais para resgatar esse equilíbrio do que está fora do equilíbrio. E a partir desse resgate, eu começo a me integrar mais comigo mesma, a me sentir melhor dentro da minha própria casa, né? Eu começo a perder a necessidade de buscar a aprovação do mundo fora, porque eu já estou me sentindo bem comigo mesma. Então, num resumo muito grande, a saúde feminina, ela vem nesse amplo aspecto. Começa dentro de mim, de uma pequena parte, vamos dizer assim, de entendimento, e ela se amplia para uma expansão da minha própria sensação de vida, de corpo,
que reflete na minha autoestima e refletindo na minha autoestima, se reflete na minha condição social. Eu me torno uma pessoa mais em paz comigo mesma e acabo sendo uma pessoa mais em paz também com o mundo. Tá bom? Então, gente, isso era o que eu queria colocar para vocês. E eu deixei uma surpresa que eu queria compartilhar com vocês. Eu fiz um post hoje de manhã, na verdade foi de madrugada, falando sobre essa live de hoje. E quem quiser, põe lá um comentário, põe uma figurinha, alguma coisa, que amanhã eu vou fazer um sorteio de um atendimento comigo. É um atendimento de mais ou menos uns 50 minutos para a gente conversar sobre o que vocês quiserem e eu faço a indicação de um tratamento para vocês começarem aí, tá bom? E o sorteio, ele vai ser amanhã à noite, porque amanhã eu vou estar o dia inteiro em curso. Eu só vou conseguir fazer isso à noite. Ai, obrigada, gente. Deixa lá o comentário. E se vocês tiverem dúvida, a gente tem mais uns minutinhos aí. Dá pra gente fazer mais uma conversa rápida. Se vocês quiserem, também pode me mandar direct. Eu passo as informações das ervas que vocês precisarem, passo a informação dos óleos essenciais e o que eu puder contribuir, gente, podem contar comigo. Vou estar sempre por aí respondendo as mensagens o mais rápido possível, tá bom? E obrigada aí vocês terem assistido, obrigada vocês terem ficado aí esse tempo comigo. Um beijo grande, gente. Super obrigada por todo mundo, tá bom? Até mais!